Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem à medida que estão entrando para me contar se a conexão está boa, me vendo e ouvindo bem. Oi, Laís. Oi, Will. Me digam, vocês estão entrando. Muito bom, Diana, obrigado. Estão me ouvindo bem, né? Melhorou? Bora lá? Muito bom. Que bom, sejam todos muito bem-vindos, morrendo de saudade de vocês, faz tempo que eu não fazia uma live, e o tema é maravilhoso, quem que pediu a live também, então bora lá, bora falar de inflamação. Aliás, a maior causa de morte no planeta. Como assim, doutor? Inflamação é causa de morte? Eu vou ter que parar para falar oi para Rose. Rose transforma, sabe por que eu tive que parar? Porque ela chegou com um hino aqui que chama um mantra. Eu sou Uzi. Eu acho maravilhoso isso. Uzi é uma pós-graduação que eu lidero junto com meu irmão Marcelo Bonanza e fazendo de tudo para que todo profissional de saúde tenha um autoconhecimento em saúde integrativa. Sim, inflamação mata, porque tudo que é diabetes é inflamação. Tudo que é morte por obesidade é por inflamação. E inflamação é a causa de toda a artéria entupida. Colesterol, coitado, era a ambulância que apareceu na cena do crime para tentar apagar um incêndio da inflamação e foi preso em flagrante porque foi pego na cena do crime. E aí fizeram uma associação de causa e efeito de colesterol com doença cardíaca e tudo sempre foi inflamação. Se você olhar a incidência de infarto do miocárdio, que é a maior causa de morte no planeta, as doenças cardíacas hoje, até 1930 não havia traços, registros quase dessa morte, dessa causa-morte. Oi, já te vi, já vou te chamar. Estou só esperando aqui bater o público. E aí depois, com o consumo de ultraprocessados, com o consumo de industrializados, e especialmente depois da década de 70, onde começou a ser um status não fazer comida, mas comprar comida, e especialmente nos Estados Unidos, e a partir da década de 80 os óleos vegetais assolaram as gôndolas dos mercados, e aí se você acompanhar o aumento do consumo dos produtos ultraprocessados e industrializados, veio junto imediatamente a curva de incidência e estatística de aumento e de morte por causa cardíaca. E tudo isso é inflamação, sempre foi inflamação. Se estivéssemos correndo atrás do colesterol e estivéssemos deixando todo mundo comendo banho de porco, óleo de coco e manteiga, sem trocar os óleos e os açúcares e procurando adoçantes para tentar substituir esse vício, possivelmente não estaríamos vivendo essa incidência elevadíssima, né? Então, inflamação é a causa de tudo com que vivemos de adoecimento que estamos vivendo, especialmente síndromes metabólicas e plurimetabólicas. Isso envolve obesidade, diabetes, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, Alzheimer e tantas mais. Bora chamar nossa convidada para falar de inflamação? Boa tarde, doutor. Oi, Line. É uma imensa estar aqui com você. Que bacana. Vamos lá falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? Que a gente tem visto que tem transformado muitas vidas das pessoas, que é sobre desinflamar, né? Sobre a importância de desinflamar. E já que o senhor estava falando tudo isso, abriu a live falando já maravilhosamente bem, como sempre. Infelizmente, a gente tem ouvido falar muito que é mito, né? Que desinflamar não existe. As pessoas estão falando que não existe essa questão de estar inflamado, que isso... E eu sou a prova viva que existe, né? Já contei para o senhor a minha história, e eu sou a prova viva que desinflamar de forma correta, viver uma vida onde os princípios da desinflamação você faça diariamente como uma rotina, como um hábito, né? Colocando os nutrientes certos na rotina, se alimentando de forma correta, fazendo atividade física, vivendo realmente uma vida com qualidade, com abundância de vida, né? Isso é desinflamar, isso dá certo, isso funciona, eu sou a prova viva disso.
E só que infelizmente a gente tem visto, né, o pessoal querendo lacrar aí na internet, eu não sei qual é a Eu não vi intenção disso tudo, né? isso, eu não estou Então, vendo isso. Me conta, me nossa, conta. estão falando que não existe desinflamar, que desinflamação não existe, que é mito essa questão de o corpo inflamado causar várias Mas doenças, que é de onde modinha, que parte? De onde desinflamar é parte? moda. De É onde onde parte isso? De onde parte? A classe médica? De onde? Blogueiro? De onde vem médicos, isso? nutricionistas, infelizmente, Mas é sempre assim, seguinte, ó. A todos que estão aqui nos acompanhando, né? Nem todo médico, nem todo nutricionista, vem só não é porque de fizeram saúde. faculdade, pensam de forma igual. Existe um grupo de profissionais de saúde que ficaram dentro da faculdade, continuam aprendendo a mesma coisa que aprenderam na faculdade, fazendo os mesmos cursos pós-graduação, com os mesmos professores e com os mesmos conceitos. Existe um outro grupo, que confesso é uma minoria ainda, mas cada vez mais crescente, por conta dos resultados e por conta de uma insatisfação clara de viver desse outro lado, que a Scalini está trazendo aqui, como mais uma informação do que está acontecendo, que já não me espanta mais nada. Né? Eu não acho que é uma sabotagem. Eu acredito de verdade que é simples ignorância. A, a transbordada de arrogância e presunção. Né? Então, aquela classe que acha que tudo aquilo que ele não conhece não existe. Então, essa é o suprassumo da arrogância. Né? Porque, assim, eu que estudo tanto, sei que sei tão pouco, que alguém que estuda pouco, como é que pode acreditar que Que sabe tudo, né? sabe tudo? E aquilo que ele desconhece, então, não existe. Então, essa é uma maneira muito simples de resolver as dores humanas. Porque quando nós percebemos que há uma fragilidade, que há uma possibilidade de um desconhecimento, de uma informação que eu não tenho, isso gera um conflito muito grande dentro do ser humano. E aí, cada um, de acordo com o seu caráter e personalidade, ou vai debochar, que é mais fácil, porque junta com os três, quatro fazem de nós um bode expiatório, né? Ou ressignifica mentalmente, intelectualmente, e aí começa a entender, sim, que estamos vivendo, como eu estava dizendo, até 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ninguém morria, ninguém estava adoecido, porque ninguém estava inflamado. Inflamado. Né? Todo mundo comia comida de verdade. Todo mundo, todo mundo dormia junto com o pôr do sol, poucas horas depois acordando. Isso era comum, é natural. Então éramos mais saudáveis, nosso estilo de vida, as ofertas e as distrações das mídias, tudo isso não existia. Então eram mais conectados com agora, o presente. Então comíamos, dormíamos melhor, comíamos melhor, porque era comida de verdade, né? Então, há incidências nas inflamações oriundas do comportamento da época moderna, que é comida rápida, comida pronta, cigarro eletrônico, ficar acordado de madrugada fazendo nada, ansioso, sedentário. Isso é muito moderno. Isso tem 50 anos, 40 anos, 30 anos. É por isso que as pessoas que nos acompanham agora, aquelas que têm mais de 40, 50 anos, e eu pergunto a você, com mais de 50 anos que me acompanha aqui, quantas pessoas na sua juventude, com 20 anos, você conheceu com Alzheimer, com autismo, com doença autoimune, diabetes, obesidade ou câncer próximo de você? Provavelmente pouquíssimos, raros. Hoje, todos nós temos alguém com uma doença que antigamente parecia rara, que é a doença autoimune. E isso é pura inflamação. Inflamação por toxinas ambientais, inflamação por glifosfato, inflamação, infelizmente, por próteses em alguns pacientes, pode gerar preenchimentos de óleos no bumbum, pode gerar numa classe de pacientes uma reação inflamatória autoimune, mas por onde é que todo dia entra algo estranho para dentro do organismo, né? É pela boca. Então é por aqui que estamos adoecendo, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E como que a pessoa, doutor, pode identificar que ela está inflamada? Quais são os principais sintomas, né? Além do cansaço, da fadiga, que a gente já sabe. Quais são os principais sintomas, principalmente ligado à doença? Quais são as doenças? Por mais que toda doença está ligada à inflamação, eu vejo que toda doença ela parte ali do processo inflamatório. Mas quais são as mais hoje que o senhor vê na clínica, ali no dia a dia com os pacientes, que mais identificam uma pessoa extremamente inflamada? Ah, vamos lá, vamos dividir um pouquinho a inflamação, Aline, né? Porque quem está nos ouvindo agora pela primeira vez pode não entender. Existe uma inflamação que é muito boa, importante, que é a inflamação aguda, né? Quando eu tomo uma topada, ou quando eu estourei aqui meu tríceps, gerou uma reação inflamatória, um montão de processo inflamatório agudo, com calor, rubor e dor,
que faz parte de um processo de cura e cicatrização. É muito bom. Ela tem uma causa clara, o impacto, a dor, a pancada, o corte ou a cirurgia, e há uma recuperação pós-inflamação aguda, e essa inflamação que gera uma reação de mastócitos e um monte de células para provocar a minha cicatrização. Quando está tudo bem, essa aí é legal, e essa parte inflamatória é até interessante, porque o corpo está reagindo àquilo, para cura. O problema é quando toda a inflamação deixa de ser aguda e se torna crônica. Ela acompanha você numa vida. E aqui, se tiver alguém com uma doença autoimune, eu também vou desafiar uma pergunta que possivelmente vai responder que sim, e vai fazer pela primeira vez uma correlação do que sempre teve na vida com o que vive hoje. Então, as pessoas estão desde a infância vivendo com rinite e sinusite. Não tem ninguém que sofre mais com rinite e sinusite do que crianças e adolescentes. Né? E aí ela vai no otorrino sem ter o entendimento de que isso pode ter uma causa sistêmica, acreditando que é só poeira, pó ou alguma coisa, ou vai dar um antialérgico ou já vai dar um antibiótico. Né? Se você tem rinite e sinusites uma vida toda, nossa, doutor, tive minha infância toda, todo ano tinha uma crise disso ou daquilo. Isso não é uma inflamação crônica. É que vocês subestimam. Mas não é normal uma pessoa saudável ter uma vida no seu histórico um monte de it. Rinites, sinusites, dermatites, ai, bolinhas, ai, a pele descasca, ai, um montão de brotoeja, um monte de desconforto, minha cabeça coça, meu cabelo cai, né? Dor articular. Como assim dor articular nas pequenas articulações? Não é para você ter dor articular, né? São sinais claros de inflamações crônicas que pessoas ficam convivendo. Então, esse da dor articular vive tomando anti-inflamatório, que vai piorar a permeabilidade intestinal. Olha como é que a coisa é maluca. O ortopedista, vendo a dor, vai dar anti-inflamatório. E anti-inflamatório vai potencializar uma das causas principais da inflamação, que é o leaky gut, a permeabilidade. Há uma série de estudos que documentam que anti-inflamatórios não hormonais esteroidais são uns gigantescos provocadores de aumento do espaço entre as células do intestino, que vai causar mais inflamação. O neurologista dando analgésico, o otorrino dando antibiótico, o dermatologista dando corticoide antibiótico. E essa pessoa evoluindo uma vida inteira com os mesmos problemas. Então, se alguém aqui que está nos ouvindo viveu uma desses sintomas, já é claramente alguém que está inflamado cronicamente. E não é à toa que é uma dessas pessoas que depois de 10, 20, 30 anos cronicamente inflamado, mas não é tão inflamado, então é subclínico. Mas não é sempre, então é silencioso. Às vezes eu não sinto. E é por isso que passa tão desapercebido, é que a hora que alguém vai ter um Hashimoto, aquela dermatite vira uma psoríase, um melasma, uma rosácea, né? Aí aquela dor articular vira uma artrite, e por aí vai, as doenças inflamatórias acontecendo. Então, existe uma causa. Sempre tem que ter causas. E a melhor maneira de tratar a inflamação não é como a medicina nos ensina, através da Big Pharma, com medicação. É tentar descobrir a causa raiz do problema. E isso quem faz é o médico com visão integrativa que acredita na inflamação. Porque se o seu médico ou o seu nutri não acredita em inflamação, você não vai encontrar nenhuma solução lá. Ele vai prescrever margarina para te inflamar mais, ele vai colocar óleo de semente para acabar com a tua vida, com a tua saúde, né? Aquele médico vai te dar um monte de medicação para suas dores e seus problemas, e você vai continuar inflamando, né? Abençoado por profissionais de saúde bem formados, bem educados. Eles são malandros? Eles são mal intencionados? Eles fazem isso para prejudicar a vida? Não. Eles são tão ou mais vítimas do que vocês, porque eles acreditam verdadeiramente naquele ensino errado, naquele ensino mentiroso, naquele ensino fraudulento, que é para promover a indústria farmacêutica. E eles se tornam verdadeiros soldados dessa medicina. Mas é normal, ele acredita nisso, senão ele vai ter que fazer. Você acha que é fácil, como foi para mim? Ter que abandonar tudo que eu acreditava e admitir que um monte de paciente podia ter feito melhor? É muito duro isso, Aline, não é para qualquer um. Tanto nutricionista funcional, que sai da faculdade e fala: cara, eu não posso mais ficar dando pão e leite para todo mundo. Eu tenho que respeitar individualidades alimentares, eu tenho que respeitar a cada indivíduo como um indivíduo único. E isso a gente não aprende em lugar nenhum, né? Então, eles acreditam em estresse oxidativo, interessante, né? Quando você fala assim, estresse oxidativo, é porque não dá mais para
questionar o estresse oxidativo. Mas, afinal de contas, o que é estresse A oxidativo? informação. É um monte de inflamação que você Aham. vive, não controla e não tem antioxidante adequado. Aí então ele fala, aí você não dorme bem, você tem muito estresse, você fuma muito, você bebe muito. Então ele concorda, só que ele fala, acabou de falar, quando ele aceita que estresse oxidativo existe, ele aceita que inflamação existe. Ele só tá pé da vida porque não é ele quem domina esse tema, esse assunto. E esse assunto vem por você, vem por um nutricionista ou foi por um médico integrativo que convencionalmente os alopatas morrem de medo, né? E terror, Exatamente. fazem de nós um terrorismo. Aí a gente sabe, né, que existe todo um combinado de indústria, dos gigantes, da indústria farmacêutica e tudo mais de interesses por aí. Mas nós estamos aqui para falar de saúde, né, É doutor? De sempre o tema. desinflamação, de saúde. E aí, então, O você doutor fala vai encontrar, além das ites, cansaço, e quase sempre você vai encontrar um intestino que não funciona direito, Aline. travado. Gases, Distensão estufamentos, abdominal, né? Tem distensões muita distensão abdominais. abdominal. Aquela menina que acorda bonitinha, mas no final do dia ela está barriguda, ela Aham. não entende aquela mudança, né? Porque são sensibilidades alimentares. As pessoas reconhecem facilmente uma alergia, né? Por exemplo, esse meu pente de barba de madeira. Aí eu coloco ele na boca, minha cara fica vermelha, meus olhos inchados, minha barriga estufa. Pô, eu acho que eu tenho alergia ao pente, eu nunca mais vou encostar na boca. O problema é que as pessoas não reconhecem a sensibilidade porque ela tem uma manifestação tardia. Você come agora, não sente nada. Mas horas ou dias depois que ela chegar no intestino, a barriga distende. E aí vem rinite, aí vem sinusite, e aí vem dermatite, e aí vem uma série de alterações. E aí a pessoa está completamente perdida, sem fazer efeito e causa, conseguir entender. O profissional de saúde fala que não tem nada a ver, ela vai fazer o quê? Medicação de farmácia. E aí vive esse ambiente onde a inflamação perpetua por toda uma vida na cara de todo profissional de saúde, sem que ninguém questione ou tente intervir de forma adequada. Exato. E E, como eu te além disse, disso, a gente tem desculpa, visto também, quase né? sempre tem intestino envolvido. Sempre, É né? raro não ter É raro. intestino envolvido. Aham. Né? Eu tive um paciente, eu trato muito autoimune resolvendo intestino. É uma loucura o sucesso disso. E um paciente não tinha nada no intestino, eu ficava maluco com isso. Eu fiquei maluco, porque ele tinha todo de Hashimoto, tudo. Nada, 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 nada. Investigava, investigava. Falava com a mulher dele para ver se ele não mentia. Homem mente, né? Homem não gosta de falar que sente, homem não fala a verdade. Sim. Às vezes a mulher tem que ir junto. E não encontrava nada. Ele era um dentista de 65 anos. E aí, conversando com ele sobre amálgama, aí ele falou: Ah, amálgamas, eu não faço mais, mas eu, desde garoto, eu brinco com mercúrio, aquelas bolinhas quando a gente. Pronto, era o metal pesado. Aí eu fui fazer uma Estava justificado. investigação de metal pesado, estava altíssimo o mercúrio dele, e por causa do manuseio com metais pesados. Então, lógico que a inflamação pode vir disso, daquilo, ou de vários fatores, mas a causa mais comum é aquilo que fazemos diariamente. E o que mais fazemos diariamente, colocando dentro do intestino, é um monte de alimentos ou produtos alimentícios. E o intestino nunca teve contato, nosso DNA, com milhares de aditivos e ativos químicos que estão na indústria, que o cérebro e o ser humano nunca teve contato. Não dá para prever a reação que teremos, ou vamos ter, ou estamos tendo, com uma série de produtos que são jogados dentro do nosso intestino aí pela indústria alimentícia. Ô, doutor, e a gente tem visto também muito sobre lipedema, né? As pessoas têm cada vez mais falado E é inflamação sobre lipedema, pura. que é inflamação pura. Pura inflamação. E também a questão de como está ligado à dificuldade em emagrecer com a inflamação do corpo. Porque as pessoas às vezes querem um milagre, ela vai ali numa caneta emagrecedora, vai buscar às vezes alguns milagres mais rápidos, cápsula que inibe apetite, e aí ela se frustra porque não consegue, porque ela está inflamada. Então, fala um pouquinho pra gente da ligação da inflamação com a perda de peso e com o lipedema. Olha só. Eu vou te responder isso, respondendo uma paciente que sexta-feira ela chegou na clínica e falou: Doutor, por que eu estou fazendo de tudo e não emagreço há anos? Estou usando Monjaro e não emagreço. Eu tenho recebido muito isso, o pessoal falando isso. Porque assim, as pessoas têm que entender. Primeiro que ninguém tem. A grande engorda não é imediata ou rápida, e ninguém engorda meio quilo por semana para ficar 30 quilos acima do peso. As pessoas engordam em grandes salvas, nos ciclos da vida. Então veio a pandemia, perdeu grana, separou, pirou de ansiedade. Dando um exemplo qualquer que se repete na vida por vários aspectos, como assédio moral, assédio sexual, relações humanas, financeiras mal resolvidas. As pessoas lidam muito
muito mal com tudo isso, e começam a liberar muito cortisol, que também aumenta a permeabilidade intestinal. Aumenta o cortisol não por uma situação de luta e fuga, mas por semanas, meses ou o ano inteiro, né, vivendo um ambiente inflamatório, atrapalhando o sono. Então essa pessoa vai engordando, vai bebendo, vai fumando, vai perdendo qualidade de sono, vai desinflamando o intestino, vai caindo testosterona, que é um processo natural de muitos anos de inflamação. E aí ela vai engordando em salvas, ela engordou 10, 20, 15 quilos naquele ano da pandemia. Aí 5 anos depois ela separou por alguma situação de estresse pessoal, engordou mais 10 quilos. Ela olha para trás, ela está com 30 quilos acima do peso. Mas foi em grandes momentos traumáticos de emoção e de estresse que levaram aquilo. E essas descargas de cortisol, elas não ficam só nisso. Elas têm um impacto enorme sistemicamente. Elas alteram a relação ciclo circadiano, dia-noite, destrói a qualidade do sono, as pessoas ficam cansadas de dia, ativas de noite, cai testosterona, cortisol acumula gordura quando come, quando você não come, cortisol queima teu músculo. E aí há uma série de alterações a nível intestinal e, por fim, essa pessoa está acima do peso. Aí eu digo para ela, você está aqui, dormindo mal, sem atenção, sem humor, sem libido, intestino travado e 20 quilos acima do peso. Aí você escolhe só o item emagrecer e quer resultado nele? Não vai ter. Porque esse processo não é isolado. Você só vai emagrecer se você simultaneamente destravar tudo junto. Então, mudar o pensamento, arrumar essa qualidade do sono, voltar a fazer você dormir cedo, acordar cedo, ajustar os hormônios se necessário, gerar, aí sim, com tudo regulado, especialmente o intestino e o sono, agora essa pessoa começa a emagrecer. Então, o que nós fizemos? Desativamos a inflamação dela. Tiramos todos os fatores que causavam inflamação, regulamos o estilo de vida, assim como você comentou logo de cara, como você desativou a sua, porque só tem esse jeito. Não vai ter o comprimidinho para desativar. O que vai ter que fazer é identificar seu estilo de vida e reajustar. A medicina que trata, ela pode mudar de vários nomes, integrativa, é a medicina do estilo de vida, ou medicina do ambiente, o ambiente que você está. Então, quando você corrige tudo isso, o emagrecimento é inevitável. E a pessoa nem de Monjaro mais precisa, porque aí ela já conseguiu consertar. Aí ela aplica o jejum, aplica um pouco de low carb, pronto, já era. Né? Agora, se não destravar a inflamação, não vai emagrecer, não vai ganhar músculo, não vai acontecer nada. Então é preciso individual. Eu acho que as inflamações são muito similares em muitos, mas às vezes tem características individuais que um bom profissional tem que avaliar. Mas quase sempre, absolutamente, tem intestino envolvido. Não tem como. Destravou o intestino, né? Cuidou da desbiose, da inflamação, vai melhorar tudo. E assim, todas as doenças, né, doutor? Porque às vezes as pessoas ficam perguntando aí, para isso e para aquilo. Gente, é a mesma coisa. Quando eu falo de doença autoimune, eu falo, por exemplo, do exemplo de Hashimoto. E a minha que é artrite, a mesma coisa. E a minha que é a mesma coisa. É porque vocês caíram na armadilha de achar que cada doença precisa de um tratamento diferente. Isso é droga para medicar. O tratamento é na causa. Então o tratamento é o mesmo. É uma base. É aquilo que você não tem feito. É o seu descuido e de atenção com a sua saúde e autocuidado. É olhar para si, né? Ter o seu momento de olhar para você. É cuidar realmente do seu corpo, da sua mente, da sua saúde, de você. Porque a gente só dá o que a gente tem. Por isso que a gente está num colapso de mundo que a gente está hoje. Porque, assim, né? O que está dentro das pessoas é o que está dentro de você. Qual que é o que está saindo de você? A gente só dá o que a gente tem, né, doutor? O que está dentro de nós. A gente só consegue doar o que transborda na nossa alma. As pessoas não conseguem. Elas podem te enganar por um tempo, mas não engana ninguém a vida toda. Então, quando uma pessoa age de um jeito, né, isso eu já aprendi, as mídias sociais me ensinaram muito, depois de me dar muita... apesar de me trazer muita alegria, muita dor, me ensinaram muito, né, de entender que quase nunca tem nada a ver comigo, mas sim com a pessoa. Né, e quando ela traz algo desagradável, é natural entender que é só isso que ela tem para trazer. Então, não dá para discutir com isso, é isso que ela tem. Né? Eu vou dar atenção para quem tem mais para transbordar. Então, a gente tem que transbordar, a gente tem que viver uma vida saudável e isso transborda. As pessoas que se conectam, estão perto de nós, sentem a nossa energia, sentem a cor do cabelo, sentem o brilho da pele, percebe a diferença e quer ouvir, quer a mesma coisa para ela, sabe?
Então, a nossa imagem fala por si, né? Eu estou aqui com os meus 60 anos, gozando de extrema saúde e bem-estar. Isso não é Surtando magia, não é nada. muito. São pequenos cuidados, cara. Só que um autocuidado. Existe uma ideia errada na saúde que é confundir com doença. Então, você só se cuida quando tiver um problema. Isso não é cuidar da saúde, né? Isso é cuidar da doença. Você espera ficar doente para cuidar. Cuidar da saúde é viver uma vida e ter um estilo de vida, uma rotina, com ações na sua rotina que promovam o seu bem-estar e sua saúde. Então eu tenho que treinar. Eu não tenho que esperar engordar ou perder massa muscular ou quebrar a perna para treinar. Eu tenho que treinar para não quebrar a perna fácil, para não perder massa muscular. Eu tenho que promover o meu sono. Ah, mas eu acho que dorme bem. Mas toma um pouco de magnésio, vai E isso é melhorar. liberdade, né? Às Hã? vezes as pessoas acham que isso é ter Isso aqui liberdade. Eu é. costumo dizer que sem disciplina não há liberdade. As pessoas, Só eu fico tem liberdade escravo. com disciplina. Fico escravo disso. Não, você não está escravo disso. Você está promovendo sua saúde para não ficar É escravo de verdade. medicação. Uhum. Olha, tratar a saúde é investimento. Tratar a doença é despesa. As pessoas estão confundindo. Quando eu compro um suplemento que promove o meu bem-estar, isso é investimento. Quando eu compro um remédio para tratar a minha dor, isso é despesa, isso é atrasado. Né? Então, lógico. E outra Olha que coisa que legal. Tem 3 dias que iniciei o uso do shot glutamin e estou sentindo com mais disposição. 3 dias. é assim mesmo, cara. Sem contar que você agora iniciou um processo de autocuidado. O teu cérebro está feliz em perceber que você acorda, abre um pote, prepara um copo de água. Essa ação de autocuidado tem uma energia, uma frequência vibracional muito boa. Então você está se cuidando. O que acontece depois de um shot? Você não fuma um cigarro e bate um prato de batata frita. Você segue a sequência. Você vai fazer um jejunzinho, você vai quebrar um jejunzinho, você vai tomar um chazinho. Então, são ações que você vai colocando no seu dia e elas vão promovendo a próxima, promovendo a próxima, promovendo a próxima. Isso se chama estilo de vida saudável. Né? E aí começa com cuidados com tudo aquilo que vai no seu intestino. São os pilares, né? Que inclusive é o tema do meu livro. E o pilar número 1 é alimentação e intestino. Então não dá para você ter saúde, né, sem um intestino e uma alimentação. E só dá para ter um intestino saudável se você se alimentar de forma saudável. Né? Então, O outro é basicamente, aí, vamos só para eles entenderem, estão perguntando, né? Mas como fazer? Tudo começa na alimentação, gente. Na alimentação e na mudança desse mindset, da forma de você pensar, né, doutor? Então, primeiramente é retirar aquilo que te faz mal da tua alimentação, aquilo que te inflama. Então, o primeiro passo que você precisa é olhar para a tua vida, para o teu sono, olhar para a tua alimentação, olhar para o que você olha tem para a colocado no alimentação. teu corpo. Vamos começar com a alimentação. Descasca e não desembrulha. Para de desembrulhar. E tudo que Industrializado, descasque né? mais, embrulhe menos. Quer ver uma bicho e planta? Foca no bicho e planta, filho. Para de ficar olhando outras coisas. É planta? Ok. É bicho? Ok. Vai trabalhando nisso aí. É simples. Eu não preciso te dar um prato. É só você focar nisso. Então, é batata, é mandioca, é inhame, é cenoura, beterrabas, sabe? Aí, seus legumes, suas praças, suas raízes, seus legumes, os coloridos. Cada cor de fruta, legume e vegetal tem micronutrientes semelhantes. Então, coloque verdes no prato, coloque amarelos, coma comida. Comida Basicamente é isso, tá de bom? verdade. Comida de verdade. Tá? Depois você vai individualizar. E aí, depois que você está priorizando comida de verdade, o que você tem que fazer? Será que eu tenho problema com glúten? Eu vejo todo mundo falando de glúten. Será que eu tenho problema com glúten? Eu vou fazer uma pergunta. Se todo domingo, quando você toma uma cerveja, você fica barrigudo, você tem problema com glúten. Acabou. Acabou. Eu conheço muito pouca gente que não tem. Aí eu falo para eles, consome pouco para não ter problema um dia. Então, como massa, pão, fico estufado. Para, diminui o consumo de glúten, ele te inflama, cara. Né? Então, para o trigo, para o leite. Consome muitos ovos? Para os ovos também. Para tudo 30 dias. Além dos ultraprocessados. Se você perceber melhor de rinite, sinusite, gases, intestino, dores, você vai ficar estranhando. Pô, deve ser uma delas. Agora, reintroduz cada um deles por semana, individualmente. Passou uns 20, 30 dias, coloca o trigo. Deixa o teu corpo cantar. Nossa, Maracate, comi um macarrão, comi pão, passei tão mal. Eu preciso pedir para você parar de comer glúten. Teu corpo está Você tá gritando falando, para tá você. gritando. Na outra semana, põe o leite, põe o iogurte, põe o queijo. Ai, me senti bem, eu não me senti tão bem. Pronto, você está individualizando. Né? O papel de um nutricionista funcional é esse, individualizar a sua alimentação, te ajudar. Resolveu a questão da alimentação, você tem que melhorar o seu sono. Tem que ter sono, tem que dormir, tem que acordar descansado, tá bom? Tem que ter medidas para isso, higiene de sono, desligar o telefone celular 1 hora antes de dormir,
Tomar suplementos que lhe ajudem a dormir. Um quarto, banho escuro, blackout, uma higiene, um óleo essencial, uma lavanda. Tudo isso te Magnésio ajuda, inositol né? ajuda muito. Muito magnésio inositol, se necessário um pouco de melatonina. Agora, vai começar o dia, faz um shot para sua saúde. Acordou descansado, procura suplemento. Antigamente, a Aline já sabe que eu já contei para ela, e a rainha ficou muito feliz quando a Aline desenvolveu esse produto, né? Eu fazia uma bagunça em casa, porque eu tinha que ter meu pó de cúrcuma, meu pó de pimenta, aí tinha que ter meu potinho disso, meu outro potinho daquilo. Aí o própolis que caía, manchava as gotas. Nossa senhora, eu não conseguia. Todo dia eu fazia. Aí, mas só que eu fazia com vídeo, não tinha jeito, eu fazia bagunça. Aí a Lili me trouxe um negócio, tudo junto. Já tem tudo. Beta-glucana, lisina, NAC, pimenta, vitamina. cúrcuma, NAC, própolis, gelé, puf, pronto, shot, tá. Aí faça um jejum, faz um exercício, faz um autocuidado, né? Vai ser difícil querer fumar um cigarro quando você começa a se cuidar. Aí vai quebrar o jejum? Come comida de verdade, de maneira alguma. Comece com açúcar, com altos índices de carboidratos. E agora, pratique um pouco de exercício. Pratique duas modalidades, se possível. Uma que você goste, que faça bem para sua cabeça. Dançar, rebolar, pilates, beach tênis, bike, qualquer coisa que deixe a sua cabeça muito feliz. Que posso chamar de hobby. Que você queira fazer no final de semana. E se vira, gostando ou não, para pelo menos 3 vezes por semana fazer treino de força, filha. Pronto, a sua vida agora é uma mudada de 360 Foi graus. transformador para mim. O problema Fazer todo treino de força. é que todo mundo sabe que tem que fazer isso, mas não, parece que não sabe começar. Uhum. Né? Então a gente pega na mão, a gente ajuda, dá bronca, faz de tudo. Mas eu não desisto, continuo repetindo e falando, porque eu sei que cada 100 que ouve, um muda. Então já está valendo. Já tá. Tá valendo, tá É o que eu valendo. falo, se numa live dessa mudar, Já já valeu, né? já valeu. A estrelinha já devolvi pro mar, tá tudo bem, já tá show. Aquelas 499, daqui a pouco, de tanto ouvir, também vai vir uma, vai sair de lá e vai começar a mudar. É isso, cara, é devagar e sempre. Doutor, fala um pouquinho do NAC, a importância do NAC nesse processo da desinflamação. Olha, o NAC, lógico que alguém vai falar de NAC, fala, O nossa. NAC tá em alta demais. Cara, mas né? quem é que fez isso? Foi você, a danada, que todo mundo fica atrás de mim agora? Foi nós dois juntos, viu? Eu fiz uns posts de NAC, as pessoas, onde eu compro? Cadê o meu NAC? Eu falei, meu Deus, onde que eu errei? Passou de 2 milhões de visualizações. Ah, foi isso? Foi isso. Porque chega tanta gente no meu direct, NAC, NAC, NAC. Falei, o que está acontecendo? O que eu fiz? Ai, olha, o NAC... Eu sou fã de NAC, né? Eu uso o NAC há tantos anos, cara. Você também... Bom, uso há muito tempo. Mas vamos lá, fico feliz, né, que as pessoas estejam descobrindo suplementos tão importantes que não sejam tão comumente comercializados, né? Apesar de que o NAC sempre esteve na farmácia, é muito possível que muita mãe que está aqui conosco já usou o NAC no seu filho, não lembra, não percebe, para remover secreções de rinite, gripes, e ele é extremamente eficiente mesmo para isso. Mas é muito simplista você olhar para o NAC dessa maneira, achando que ele é para isso, porque ele é simplesmente o maior precursor da melhor antioxidante que nós podemos ter, a glutationa. Então, você pode ter a glutationa direto? Posso, mas ela é instável, não funciona direito. A absorção é muito baixa. A absorção é muito baixa e até riscos de efeitos colaterais. Mas quando eu dou o NAC, né, acetilcisteína, que é precursor metabólico da glutationa, eu estou oferecendo matéria-prima para o meu corpo produzir um antioxidante mais poderoso do corpo. Então, você já ouviu falar em estresse oxidativo? Estresse oxidativo é o corpo, quando o cara fuma, o cara não treina, o cara é sedentário, estressado, come mal, dorme mal e se alimenta mal. Então tem pouco antioxidante, tem muito radical livre para um estilo de vida ruim e uma má alimentação que não suporta um antioxidante para equilibrar isso. O NAC, só ele, se eu fosse juntar o NAC por si só poderia estar cuidando totalmente dessa situação. Só essa é a próxima pergunta, né? Quando a gente associa o NAC à glutamina, à cúrcuma. Aí a gente vai para... fala de maneira geral. Aí a gente vai para um outro caminho, né? Aí a gente vai potencializar em todos os níveis de inflamação, né? Porque quando eu estou usando a cúrcuma potencializada pela pimenta, eu estou atuando na inflamação geral. Eu estou usando o NAC, estou atuando na inflamação. A beta-glucana, nível intestinal, atuando na inflamação. Aí eu tenho vitamina C,
e tem a ação bactericida, Própolis. fungicida do própolis. Cicatrizante do própolis. Aí tem vitamina C e geleia real. E a glutamina, que é para abençoar tudo isso no Selênio, que intestino. O ainda ajuda na absorção do NAC também. que que você Selênio tem? também é muito. O selênio ajuda na absorção do NAC. Você tem selênio Tem nessa selênio fórmula? também aqui. Tem. E selênio é tão importante, sabe? As pessoas não sabem, mas uma falta de selênio tem demonstrado um grande público com sinais de hipotireoidismo. É Sim. isso mesmo, hipotireoidismo. Pessoas com mãos frias, pele ressecada, unhas quebradiças. O hormônio T4 são 4 moléculas de iodo. O hormônio T3 são 3 moléculas de iodo com ferro. A tireoide produz os dois, mas no corpo só tem receptor para T3. Então, o T3 é o hormônio ativo da tireoide. É ele quem gera a formação no receptor. Só que para transformar T4 em T3, tem uma enzima que chama deiodinase, que para transformar T4 em T3, ela precisa de zinco e selênio. Então, existe E precisa do fígado funcionando bem, isso, né? Porque precisa de um 80% acontece no processo fígado, né, e precisa doutor? de Então, aquelas pessoas que não comem castanha, quase ninguém tem selênio. E aí, aquele que também come mal carne, não tem desbiose, não absorve direito, tem baixo zinco. Então, essas pessoas que têm uma tireoide normal estão convertendo mal em T3. Eu dou um pouco de selênio e melhora sintoma de hipotireoidismo de muita gente. Eu não sabia que você tinha selênio no seu Tem, suplemento. Ficou ainda tem. melhor. Ficou ainda melhor. Então, o NAC, ele fala mais pra gente aí da questão da desinflamação, o quanto ele Olha, ajuda, ele faz, ele ajuda no como eu já. fígado, né? Ele é mucolítico, é um antioxidante Fígado, mucolítico, vai ajudar na POC, no asma, na bronquite crônica pulmonar. Ele vai modular o sistema imunológico, ele estimulação dos linfócitos T reguladores, eles vão limitando uma resposta exagerada da inflamação. Eles contêm a inflamação, contendo os linfócitos T. E aí tem uma série de ativações metabólicas a nível de NF-κ-beta, há uma transição no metabolismo que ele vai suprimindo a ativação desse NK e assim vai reduzindo diretamente os marcadores inflamatórios. Então, ele tem uma ação multifatorial. Então, ele vai em vários níveis. Ele é extremamente detoxificante. Há estudos a nível hepático, então ele ajuda no fígado. Há estudos gordura que no o NAC fígado. ajuda na atenção e concentração e na recuperação. Então, assim, é um super suplemento que E quando pouca gente associado à comenta. glutamina, à cúrcuma, a gente já vai fazer uma desinflamação de intestino, porque a glutamina, né, o rei da glutamina está aqui, né, gente, para falar para a gente do quanto a glutamina ajuda aí nessa questão da desinflamação do intestino, na desbiose, na síndrome do intestino irritável. Então, a gente já começa a fazer desinflamação em todas as partes, né, doutor? No Isso intestino, mesmo. no fígado, no Isso. corpo todo. Mas você tem que fazer sua lição de casa. Você tem que arrumar o seu terreno biológico. Exato. Para tudo. Absolutamente tudo. Se você quer saúde, você tem que fazer o básico, arrumar o terreno que vai construir sua casa. Tem que ser um terreno limpo, alimentação e bons cuidados. Agora, a suplementação se transforma em algo mágico. Por isso que muita gente fala que suplementação não funciona. Porque não faz nada e aí toma suplemento achando que é igual uma droga, que vai dar um efeito maluco, químico. Sim, não é. Suplemento é oriundo da natureza. Ele é um complemento. É quase que um alimento. Só que a sua base eficiente, quando entra esse suplemento, especialmente a glutamina carregando todo mundo, para dentro das células do intestino, para o enterócito, isso é um elixir de saúde. Mas você tem que estar com o seu sistema limpo. Bebendo água, cortando os alimentos, tudo que a gente fala, alimento não, que eu nem chamo de alimento, quando a gente fala aí, né? Tudo Os isso que nos produtos. inflama, produtos aditivos químicos, né? Nem tem como chamar de alimento. Mas retirando da tua alimentação, da tua vida, tudo que vem te inflamando. Bebendo água, eu vejo que as pessoas pecam muito na água. Esquecem de beber água. Eu acho que eu bebi 2 litros aqui com você. Exato. Eu também não paro de beber água. Isso muda, gente. Seu corpo precisa de água. Você acorda, você precisa repor água. Suas células precisam de água, né? E, doutor, pra gente fechar essa bate-papo maravilhoso que eu começo a conversar com o senhor e não dá vontade de parar, né? Qual que é a vantagem que o senhor vê de tomar o NAC, a glutamina, já associado à cúrcuma, ao selênio, à vitamina C, ao própolis? Qual que é a vantagem que o senhor vê? Né? O senhor é usuário, eu sei que a família toda do senhor usa. Qual Olha, que é a vantagem que o senhor vê em usar o shot, o NAC já associado, o shot já associado, esse blend é, com tudo isso junto? Lembrando que é uma fórmula, né, clean label,
sem Corante. glúten, sem lactose, sem corantes artificiais, sem nada. Na Senão a casa gente não não tem estava nem tipo de corante, conversando ali, né? senão a gente não Não estava nem estava nem conversando. conversando, filha. Se tivesse com um Exatamente. produto aí cheio de sucralose, corantes, laranja, a gente não nem se conheceria. Na verdade, Exato. eu adoro você por causa dessa sua consciência em fazer um produto limpo. Eu amo, eu sou um entusiasta de suplementos, adoro motivar empresas que trabalham com suplemento. Mas tem que ser limpo. É a condição básica, né? Então, acima de tudo, aquilo que eu já comentei, né? Você facilitou a vida quando você, de forma inteligente, escolheu os ativos de forma muito inteligente para colocá-los todos na glutamina, que por si só já faz muita coisa a nível de inflamação intestina. Mas com esses amiguinhos todos, ela ficou perfeita. Então a praticidade de estar tudo no lugar prático realmente muda a rotina. Por exemplo, eu viajava, eu não levava nada. Não dá. Não dá para levar. Então eu escolhi o que levava. Esse aqui é fácil. Eu levo um pote, a família toda usa. Então ali já É. tem 8 suplementos. Não São preciso. 14, tá? Aí, ó, 14 ingredientes. eu preciso conhecer sua fórmula melhor. São 14 Deve ingredientes. estar na bula lá, os outros. Eu No só olho para o total. rótulo principal. É que a gente fala normalmente dos É, principais, mas no total são 14 ingredientes aqui. fico mais feliz. Eu vou olhar com atenção isso. E olha que eu tomo todo dia, mas eu fico tão feliz com aqueles da frente, eu nem imaginava Que que tinha você mais. tinha. Que bom. Agora, tem um produto que foca no que a gente entende que é mais atual do que a inflamação, porque as pessoas estão, sim, vivendo uma era de inflamação. Pesquise isso. Se não existisse, não estaria em todos os chat GPT, em todo lugar de conhecimento. Estude diferenças de inflamação aguda e inflamação crônica subclínica silenciosa. Pede para o teu chat GPT explicar para você o que é exatamente uma inflamação crônica subclínica silenciosa. Se isso não existisse, não estaria lá. A mesma fonte que ele estuda na faculdade também escreveu. Ele só pulou esse capítulo. Porque isso existe, sempre existiu, especialmente nos últimos 40, 50 anos. Possivelmente não existia há 100, 200, 300 anos, porque nem luz elétrica existia e nem geladeira. Então a oportunidade de fazer coisas erradas era bem menor. Você só comia quando tinha comida à mesa. Ah, e a ideia de tratar, então, a inflamação, que sem dúvida hoje é a causa da fisiopatologia da maior parte de todas as doenças metabólicas, ah, eu achei maravilhoso, eu achei muito inteligente a sua percepção e a sua escolha O pessoal dos pergunta muito, elementos. doutor, se diabético e quem tem pressão alta usa medicamento para hipertensão, pode Pode usar. Eu sempre falo, isso usar é ótimo, né? absolutamente. Eu falo assim, ninguém Diabetes. pergunta se pode usar açúcar, se pode Eu acho comer doce engraçado todo isso. dia. Eu posso isso? Não, mas esse aí fica com medo, né? Creatina, então você não sabe o que eu resolvi. Eu ouvi de pergunta a esse respeito. Gente, creatina Ah, tem que usar todos os dias. Se treinam usando. creatina, ele só não está no teu suplemento porque ele não tem a ver com a proposta do seu suplemento, mas o teu tá no mesmo nível de importância de uma creatina, acredite. É, eu fico muito triste com esse tipo de pergunta, né? Eu posso tomar isso? Lógico que pode, deve, já devia estar Ó, tomando, mais do eu que. tenho clientes, doutor, que esses dias relatou pra gente que conseguiu, diminuiu o remédio da pressão e conseguiu parar com o da diabetes, simplesmente com a mudança de alimentação, atividade física e o uso do shot. Em 2 meses, Mas é o né, que agora? Dois acontece, meses. porque na E ela verdade, perdeu 5 quilos em mas é 2 meses. exatamente, desativou a inflamação que estava causando tudo isso, né? É isso, é tratar a causa. O sucesso do meu negócio no meu instituto sempre foi esse, atuar na inflamação, desativá-la para poder corrigir, Outra para poder emagrecer, para pergunta poder muito é performar. essa: quanto tempo usar? Gente, desinflamar é um processo contínuo de vida. Você, querendo ou não, você não vai parar de inflamar totalmente, né? Porque vai existir uma inflamação. Então você precisa contínuo a questão de comer bem, de Lógico que a dormir gente vai se bem, inflamar de usar continuamente. o Eu shot. comi cachorro quente ontem, você acredita Então, nisso? verdade, não te imagino comendo Mas cachorro. outro dia me apareceram cachorro quente, eu mordi a metade, agradeci. Ou seja, dei uma dose de inflamada ontem com Uma dose é embutido. bom também, de Então, vez em quando. você está vendo como a gente inflama? Então, não existe, eu não vou conseguir estar longe da inflamação Por minha vida isso que toda. não pode parar, né, doutor? O uso é contínuo do shot, mas também o estilo de vida tem que ser contínuo. Quem Não tem é igual, nódulo na eu não gosto tireoide do termo pode usar a dieta. glutamina, pode sim. Eu não gosto do termo dieta, porque eu falo, gente, não é dieta. Não é você fazer algo por uma semana, por um mês. É você fazer algo para a vida toda. É Eu mudança de concordo. vida, É isso né? aí. Mas sabe qual é o lance? Para dar certo, a pessoa tem que estar gostando de viver isso.
Tem Gostando que de curtir o viver, né? processo. Se a pessoa só faz pelo resultado, ela vai se frustrar, porque não vem rápido. Mas se É. ela faz porque gosta do que viveu, entende que é importante, está gostando de viver o processo, essa pessoa vai ser presenteada e bonificada por toda a vida. Então acredite, curta o processo de, de viver uma vida saudável para poder ser Vale a pena. merecedor dessa vida saudável. E ó, se você quer ganhar um e-book completo com resumo da aula de hoje, que o doutor deu uma aula aqui, como sempre, manda a palavra desinflama aqui no chat agora, manda desinflama que você vai receber esse e-book gratuito com resumo de toda essa aula nossa da live aqui. E até o fim do dia você vai receber um presente meu para vocês no e-mail, tá bom? Manda desinflama aqui, agora. Que a gente já vai encerrar a live, mas eu não podia deixar de dar esse recado para eles, que tem presente, tem e-book, e vai um presentaço no e-mail para eles aí. Que E esse, bacana! gente, só respondendo as perguntas, esse é o shot glutamin com NAC. Ele já tem os 14 ingredientes, tem 3.000 miligramas da glutamina, que é o que o Dr. Baracate recomenda aí, sempre ele fala para usar 3.000 miligramas ao dia, pelo menos. Então aqui já tem os 3.000 miligramas numa fórmula 100% limpa. Nós temos 3 sabores, tangerina, limão e melancia. Ambas são limpos. Quando eu falo limpo, é livre de todo tipo de corante, adoçantes artificiais e tudo mais. E é um scoop pela manhã, só diluir no copo com água e tomar pela manhã. 0 caloria também. Deixa eu só responder, muito bem colocado. Uma pessoa está falando de vesícula, a outra também, e todo dia é isso. Ah, vesícula é uma coisa que perguntam Assim, muito. rapidinho. Na verdade, a maior parte de vocês operou vesícula sem precisar. É o médico que assustou vocês, dizendo que vocês tinham que operar a vesícula. Porque foi um achado de exame. Você possivelmente poderia viver com aquela pedrinha na vesícula o resto da sua vida. A vesícula é uma bolsa que coleta a bile que é produzida pelo fígado. O bile é jogada no seu intestino para emulsificar sua gordura, para você absorver as vitaminas lipossolúveis e os alimentos. Quando eles retiram a vesícula, não é uma coisa tão simples como querem fazer. Porque isso é para começar uma amputação. Né? Ok. Ok, não vamos entrar nessa discussão. Já tiraram a tua vesícula, também não falaram nada para você. Mas quando você comer gordura, você vai ter dificuldade de absorção. Então você tem que comprar, fazer uma manipulação de enzimas digestivas, né, e colocar sais biliares nessas enzimas digestivas, para quando você fizer ingesta de alimentos, proteínas ricas em gorduras, você fazer uso dessa enzima digestiva para você viver uma qualidade de vida. Não é do jeito que te falaram quando te operaram. Né? Cirurgião é muito sedutor. Ele fica em cima de você até operar, depois te abandona. Depois te abandona. Você não consegue mais nem falar com ele. É médico que gosta de cliente, é médico clínico, que gosta de conversar, explicar e acolher. Então você precisa cuidar da sua alimentação. Depois que você operou a vesícula, você tem que usar sais biliares e um pool de enzimas digestivas. Combinado? É isso. Doutor, muito obrigada. Uma honra novamente estar aqui com o senhor. Uma semana abençoada. Boa semana a todos. Excelente Boa semana a semana. todos. Gente, ó, manda desinflama aqui ou chama a gente no direct que a gente passa todas as informações para vocês, tanto no meu como da Farma, da Personalize Farma. A gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Doutor, muito obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá? Vamos aguardar se a conexão está boa. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem à medida que estão entrando para me contar se a conexão está boa, me vendo e ouvindo bem. Oi, Laís. Oi, Will. Me digam, vocês estão entrando. Muito bom, Diana, obrigado. Estão me ouvindo bem, né? Melhorou? Bora lá? Muito bom. Que bom, sejam todos muito bem-vindos, morrendo de saudade de vocês, faz tempo que eu não fazia uma live, e o tema é maravilhoso, quem que pediu a live também, então bora lá, bora falar de inflamação. Aliás, a maior causa de morte no planeta. Como assim, doutor? Inflamação é causa de morte? Eu vou ter que parar para falar oi para Rose. Rose transforma, sabe por que eu tive que parar? Porque ela chegou com um hino aqui que chama um mantra. Eu sou Uzi. Eu acho maravilhoso isso. Uzi é uma pós-graduação que eu lidero junto com meu irmão Marcelo Bonanza e fazendo de tudo para que todo profissional de saúde tenha um autoconhecimento em saúde integrativa. Sim, inflamação mata, porque tudo que é diabetes é inflamação. Tudo que é morte por obesidade é por inflamação.
E inflamação é a causa de toda a artéria entupida. Colesterol, coitado, era a ambulância que que apareceu na cena do crime para tentar apagar um incêndio da inflamação e foi preso em flagrante porque foi pego na cena do crime. E aí fizeram uma associação de causa e efeito de colesterol com doença cardíaca e tudo sempre foi inflamação. Né? Se você olhar a incidência de infarto miocárdio, que é a maior causa de morte no planeta, as doenças cardíacas hoje, até 1930 não havia traços, registros quase dessa morte, dessa causa-morte. Oi, já te vi, já vou te chamar. Estou só esperando aqui bater o público. E aí depois, com o consumo de ultraprocessados, com o consumo de industrializados, e especialmente depois da década de 70, onde começou a ser um status não fazer comida, mas comprar comida, e especialmente nos Estados Unidos, e a partir da década de 80 os óleos vegetais assolaram as gôndolas dos mercados, e aí se você acompanhar o aumento do consumo dos produtos ultraprocessados e industrializados, veio junto imediatamente a curva de incidência e estatística de aumento e de morte por causa cardíaca. E tudo isso é inflamação, sempre foi inflamação. Se não estivéssemos correndo atrás do colesterol, estivéssemos deixando todo mundo comendo banho de porco, óleo de coco e manteiga, sem trocar os óleos e os açúcares e procurando adoçantes para tentar substituir esse vício, possivelmente não estaríamos vivendo essa incidência elevadíssima, né? Então, inflamação é a causa de tudo com que vivemos de adoecimento que estamos vivendo, especialmente síndromes metabólicas e plurimetabólicas. Isso envolve obesidade, diabetes, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, Alzheimer e tantas mais. Bora chamar nossa convidada para falar de inflamação? Boa tarde, doutor. Oi, Mais uma vez, Line, é uma imensa estar aqui com você. que bacana! Vamos lá falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? E que a gente tem visto que tem transformado muitas vidas das pessoas, que é sobre desinflamar, né? Sobre a importância de desinflamar. E já que o senhor estava falando tudo isso, abriu a live falando já maravilhosamente bem, como sempre. Infelizmente, a gente tem ouvido falar muito que é mito, né? Que desinflamar não existe. As pessoas estão falando que não existe essa questão de estar inflamado, que isso... E eu sou a prova viva que existe, né? Já contei para o senhor a minha história, e eu sou a prova viva que desinflamar de forma correta, viver uma vida onde os princípios da desinflamação você faça diariamente como uma rotina, como um hábito, né? Colocando os nutrientes certos na rotina, se alimentando de forma correta, fazendo atividade física, vivendo realmente uma vida com qualidade, com abundância de vida, né? Isso é desinflamar, e isso dá certo, isso funciona, eu sou a prova viva disso. E só que infelizmente a gente tem visto, né, o pessoal querendo lacrar aí na internet, eu não sei qual é a Eu não vi intenção disso tudo, né? isso, eu não estou vendo isso, me conta, me Nossa, conta. estão falando que não existe desinflamar, que desinflamação não existe, que é mito essa questão de o corpo inflamado causar várias Mas doenças, que é de onde modinha, que parte? De onde desinflamar é parte? moda, De né? onde parte isso? De onde parte? A classe médica? De onde? Blogueiro? De onde vem Médicos, isso? nutricionistas, infelizmente, Mas é sempre assim, seguinte, ó. A todos que estão aqui nos acompanhando, né? Nem todo médico, nem todo nutricionista, vem não é porque então, fizeram faculdade, pensam de forma igual. Existe um grupo de profissionais de saúde que ficaram dentro da faculdade, continuam aprendendo a mesma coisa que aprenderam na faculdade, fazendo os mesmos cursos pós-graduação, com os mesmos professores e com os mesmos conceitos. Existe um outro grupo, que confesso é uma minoria ainda, mas cada vez mais crescente, por conta dos resultados e por conta de uma insatisfação clara de viver desse outro lado, que a Scaline está trazendo aqui, como mais uma informação do que está acontecendo, que já não me espanta mais nada. Né? Eu não acho que é uma sabotagem. Eu acredito de verdade que é simples ignorância. A, a transbordada de arrogância e presunção. Né? Então, aquela classe que acha que
tudo aquilo que ele não conhece não existe. Então, esse é o suprassumo da arrogância. Né? Porque, assim, eu que estudo tanto, sei que sei tão pouco, que alguém que estuda pouco, como é que pode acreditar que Que sabe tudo, né? sabe tudo? E aquilo que ele desconhece, então, não existe. Então, essa é uma maneira muito simples de resolver as dores humanas. Porque quando nós percebemos que há uma fragilidade, que há uma possibilidade de um desconhecimento, de uma informação que eu não tenho, isso gera um conflito muito grande dentro do ser humano. E aí, cada um, de acordo com o seu caráter e personalidade, ou vai debochar, que é mais fácil, porque junta com os três, quatro fazem de nós um bode expiatório, né? Ou ressignifica mentalmente, intelectualmente, e aí começa a entender, sim, que estamos vivendo, como eu estava dizendo, até 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ninguém morria, ninguém estava adoecido, porque ninguém estava inflamado. Inflamado. Né? Todo mundo comia comida de verdade. Todo mundo, todo mundo dormia junto com o pôr do sol, poucas horas depois acordando. Isso era comum, é natural. Então éramos mais saudáveis, nosso estilo de vida, as ofertas e as distrações das mídias, tudo isso não existia. Então eram mais conectados com agora, o presente. Então comíamos, dormíamos melhor, comíamos melhor porque era comida de verdade, né? Então, há incidências nas inflamações oriundas do comportamento da época moderna, que é comida rápida, comida pronta, cigarro eletrônico, ficar acordado de madrugada fazendo nada, ansioso, sedentário. Isso é muito moderno. Isso tem 50 anos, 40 anos, 30 anos. É por isso que as pessoas que nos acompanham agora, aquelas que têm mais de 40, 50 anos, e eu pergunto a você, com mais de 50 anos que me acompanha aqui, quantas pessoas na sua juventude, com 20 anos, você conheceu com Alzheimer, com autismo, com doença autoimune, diabetes, obesidade ou câncer próximo de você? Provavelmente pouquíssimos, raros. Hoje, todos nós temos alguém com uma doença que antigamente parecia rara, que é a doença autoimune. E isso é pura inflamação. Inflamação por toxinas ambientais, inflamação por glifosfato, inflamação, infelizmente, por próteses em alguns pacientes, pode gerar preenchimentos de óleos no bumbum, pode gerar numa classe de pacientes uma reação inflamatória autoimune, mas por onde é que todo dia entra algo estranho para dentro do organismo, né? É pela boca. Então é por aqui que estamos adoecendo, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E como que a pessoa, doutor, pode identificar que ela está inflamada? Quais são os principais sintomas, né? Além do cansaço, da fadiga, que a gente já sabe. Quais são os principais sintomas, principalmente ligados à doença? Quais são as doenças? Por mais que toda doença está ligada à inflamação, eu vejo que toda doença ela parte ali do processo inflamatório. Mas quais são as mais hoje que o senhor vê na clínica, ali no dia a dia com os pacientes, que mais identificam uma pessoa extremamente inflamada? Vamos lá, vamos dividir um pouquinho a inflamação, Aline, né? Porque quem está nos ouvindo agora pela primeira vez pode não entender. Existe uma inflamação que é muito boa, importante, que é a inflamação aguda, né? Quando eu tomo uma topada, ou quando eu estourei aqui meu tríceps, gerou uma reação inflamatória, um montão de processo inflamatório agudo, com calor, rubor e dor, que faz parte de um processo de cura e cicatrização. Ela tem uma causa clara, o impacto, a dor, a pancada, o corte ou a cirurgia, e há uma recuperação pós-inflamação aguda, e essa inflamação que gera uma reação de mastócitos e um monte de células para provocar a minha cicatrização. Quando está tudo bem, essa aí é legal, e essa parte inflamatória é até interessante, porque o corpo está reagindo àquilo, para a cura. O problema é quando toda a inflamação deixa de ser aguda e se torna crônica. Ela acompanha você numa vida. E aqui, se tiver alguém com uma doença autoimune, eu também vou desafiar uma pergunta que possivelmente vai responder que sim, e vai fazer pela primeira vez uma correlação do que sempre teve na vida com o que vive hoje. Então, as pessoas estão desde a infância vivendo com rinite e sinusite. Não tem ninguém que sofre mais com rinite e sinusite do que crianças e adolescentes. Né? E aí ela vai no otorrino sem ter o entendimento de que isso pode ter uma causa sistêmica, acreditando que é só poeira, pó ou alguma coisa, ou vai dar um antialérgico ou já vai dar um antibiótico. Né? Se você tem rinite e sinusites uma vida toda, nossa, doutor, tive minha infância toda, todo ano eu tinha uma crise disso ou daquilo. Isso não é uma inflamação crônica. É que vocês subestimam. Mas não é normal uma pessoa saudável ter uma vida no seu histórico um monte de ite, rinites,
sinusites, dermatites, ai, bolinhas, ai, a pele descasca, ai, um montão de brotoeja, um monte de desconforto, minha cabeça coça, meu cabelo cai, né? Dor articular. Como assim dor articular nas pequenas articulações? Não é para você ter dor articular, né? São sinais claros de inflamações crônicas que pessoas ficam convivendo. Então, esse da dor articular vive tomando anti-inflamatório, que vai piorar a permeabilidade intestinal. Olha como é que a coisa é maluca. O ortopedista, vendo a dor, vai dar anti-inflamatório. E anti-inflamatório vai potencializar uma das causas principais da inflamação, que é o leaky gut, a permeabilidade. Há uma série de estudos que documentam que anti-inflamatórios não hormonais esteroidais são uns gigantescos provocadores de aumento do espaço entre as células do intestino, que vai causar mais inflamação. Né? O neurologista dando analgésico, o otorrino dando antibiótico, o dermatologista dando corticoide antibiótico. E essa pessoa evoluindo uma vida inteira com os mesmos problemas. Então, se alguém aqui que está nos ouvindo viveu uma desses sintomas, já é claramente alguém que está inflamado cronicamente. E não é à toa que é uma dessas pessoas que depois de 10, 20, 30 anos cronicamente inflamado, mas não é tão inflamado, então é subclínico. Ah, mas não é sempre, então é silencioso. Às vezes eu não sinto. E é por isso que passa tão desapercebido, é que a hora que alguém vai ter um Hashimoto, aquela dermatite vira uma psoríase, um melasma, uma rosácea, né? Aí aquela dor articular vira uma artrite, e por aí vai, as doenças inflamatórias, né, acontecendo. Então, existe uma causa, sempre tem que ter causas. E a melhor maneira de tratar a inflamação não é como a medicina nos ensina, através da Big Pharma, com medicação, é tentar descobrir a causa raiz do problema. E isso quem faz é o médico com visão integrativa que acredita na inflamação. Porque se o seu médico ou seu nutri não acredita em inflamação, você não vai encontrar nenhuma solução lá. Ele vai prescrever margarina para te inflamar mais, ele vai colocar óleo de semente para acabar com a tua vida, com a tua saúde, né? Aquele médico vai te dar um monte de medicação para suas dores e seus problemas e você vai continuar inflamando, né? Abençoado por profissionais de saúde bem formados, bem educados. Eles são malandros? Eles são mal intencionados? Eles fazem isso para prejudicar a vida? Não. Eles são tão ou mais vítimas do que vocês, porque eles acreditam verdadeiramente naquele ensino errado, naquele ensino mentiroso, naquele ensino fraudulento, que é para promover a indústria farmacêutica. E eles se tornam verdadeiros soldados dessa medicina. Mas é normal, ele acredita nisso, senão ele vai ter que fazer. Você acha que é fácil, como foi para mim? Ter que abandonar tudo que eu acreditava e admitir que um monte de paciente podia ter feito melhor? É muito duro isso, Aline, não é para qualquer um. Tanto nutricionista funcional, que sai da faculdade e fala: cara, eu não posso mais ficar dando pão e leite para todo mundo, eu tenho que respeitar individualidades alimentares, eu tenho que respeitar a cada indivíduo como um indivíduo único, e isso a gente não aprende em lugar nenhum, né? Então, eles acreditam em estresse oxidativo, interessante, né? Quando você fala assim, estresse oxidativo, é porque não dá mais para questionar o estresse oxidativo. Mas, afinal de contas, o que é estresse oxidativo? É um monte de inflamação que você vive, não controla e não tem antioxidante adequado. Então ele fala, você não dorme bem, você tem muito estresse, você fuma muito, você bebe muito. Então ele concorda, só que ele fala, acabou de falar, quando ele aceita que estresse oxidativo existe, ele aceita que inflamação existe. Ele só tá pé da vida porque não é ele quem domina esse tema, esse assunto. E esse assunto vem por você, vem por um nutricionista ou foi por um médico integrativo que convencionalmente os alopatas morrem de medo, né? E terror, exatamente. Fazem de nós um terrorismo. A gente sabe, né, que existe todo um combinado de indústria, dos gigantes, da indústria farmacêutica e tudo mais de interesses por aí. Mas nós estamos aqui para falar de saúde, né? É sempre o tema. Inflamação de saúde. E aí, então, você vai encontrar, além das ites, cansaço, e quase sempre você vai encontrar um intestino que não funciona direito, Aline. Gases, estufamentos, distensões abdominais. Aquela menina que acorda bonitinha, mas no final do dia ela está barriguda, ela não entende aquela mudança, né? Porque são sensibilidades alimentares. As pessoas reconhecem facilmente uma alergia, né? Por exemplo, esse meu pente de barba de madeira. Aí eu coloco ele na boca, minha cara fica vermelha, meus olhos inchados, minha barriga estufa. Pô, eu acho que eu tenho alergia ao pente, eu nunca mais vou encostar na boca. O problema é que as pessoas não reconhecem a sensibilidade porque ela tem uma manifestação tardia. Você come agora,
não sente nada. Mas horas ou dias depois que ela chegar no intestino, a barriga distende. E aí vem rinite, aí vem sinusite, e aí vem dermatite, e aí vem uma série de alterações. E aí a pessoa está completamente perdida, sem fazer efeito e causa, conseguir entender. O profissional de saúde fala que não tem nada a ver, ela vai fazer o quê? Medicação de farmácia. E aí vive esse ambiente onde a inflamação perpetua por toda uma vida na cara de todo profissional de saúde, sem que ninguém questione ou tente intervir de forma adequada. Exato. E como eu além te disse, disso, a gente tem desculpa, visto também, quase né? sempre tem intestino envolvido. Sempre, É raro não ter é intestino envolvido. raro. Né? Eu tive um paciente, eu trato muito autoimune resolvendo intestino. É uma loucura o sucesso disso. E um paciente não tinha nada no intestino, eu ficava maluco com isso. Eu fiquei maluco, porque ele tinha tudo de Hashimoto, tudo. Nada, 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 nada. Investigava. Falava com a mulher dele para ver se ele não mentia. Homem mente, né? Homem não gosta de falar que sente, homem não fala a verdade. Às vezes a mulher tem que ir junto. E não encontrava nada. Ele era um dentista de 65 anos. E aí, conversando com ele sobre amálgama, aí ele falou: amálgamas, eu não faço mais, mas eu, desde garoto, eu brinco com mercúrio, aquelas bolinhas quando a gente. Pronto, era o metal pesado. Aí eu fui fazer uma investigação de metal pesado, estava altíssimo o mercúrio dele, e por causa do manuseio com metais pesados. Então, lógico que a inflamação pode vir disso, daquilo, ou de vários fatores, mas a causa mais comum é aquilo que fazemos diariamente. E o que mais fazemos diariamente, colocando dentro do intestino, é um monte de alimentos ou produtos alimentícios. E o intestino nunca teve contato, nosso DNA, com milhares de aditivos e ativos químicos que estão na indústria, que o cérebro e o ser humano nunca teve contato. Não dá para prever a reação que teremos, ou vamos ter, ou estamos tendo, com uma série de produtos que são jogados dentro do nosso intestino aí pela indústria alimentícia. Doutor, e a gente tem visto também muito sobre lipedema, né? As pessoas têm cada vez mais falado. E é inflamação pura. Que é inflamação pura. Pura inflamação. E também a questão de como está ligado à dificuldade em emagrecer com a inflamação do corpo. Porque as pessoas às vezes querem um milagre, ela vai ali numa caneta emagrecedora, vai buscar às vezes alguns milagres mais rápidos, cápsula que inibe apetite, e aí ela se frustra porque não consegue, porque ela está inflamada. Então, fala um pouquinho pra gente da ligação da inflamação com a perda de peso e com o lipedema. Olha só. Eu vou te responder isso, respondendo uma paciente que sexta-feira ela chegou na clínica e falou: doutor, por que eu estou fazendo de tudo e não emagreço há anos? Estou usando Monjaro e não emagreço. Eu tenho recebido muito isso, o pessoal falando isso. Porque assim, as pessoas têm que entender. Primeiro que ninguém tem. A grande engorda não é imediata ou rápida, e ninguém engorda meio quilo por semana para ficar 30 quilos acima do peso. As pessoas engordam em grandes salvas, nos ciclos da vida. Então veio a pandemia, perdeu grana, separou, pirou de ansiedade, dando um exemplo qualquer que se repete na vida por vários aspectos, como assédio moral, assédio sexual, relações humanas, financeiras mal resolvidas. As pessoas lidam muito mal com tudo isso e começam a liberar muito cortisol, que também aumenta a permeabilidade intestinal. Aumenta o cortisol não por uma situação de luta e fuga, mas por semanas, meses ou o ano inteiro, né, vivendo um ambiente inflamatório, atrapalhando o sono. Então essa pessoa vai engordando, vai bebendo, vai fumando, vai perdendo qualidade de sono, vai desinflamando o intestino, vai caindo testosterona, que é um processo natural de muitos anos de inflamação. E aí ela vai engordando em salvas, ela engordou 10, 20, 15 quilos naquele ano da pandemia. Aí 5 anos depois ela separou por alguma situação de estresse pessoal, engordou mais 10 quilos. Ela olha para trás, ela está com 30 quilos acima do peso. Mas foi em grandes momentos traumáticos de emoção e de estresse que levaram aquilo. E essas descargas de cortisol, elas não ficam só nisso. Elas têm um impacto enorme sistemicamente. Elas alteram a relação ciclo circadiano, dia-noite, destrói a qualidade do sono, as pessoas ficam cansadas de dia, ativas de noite, cai testosterona, cortisol acumula gordura quando come, quando você não come, cortisol queima teu músculo. E aí há uma série de alterações a nível intestinal e, por fim, essa pessoa está acima do peso. Aí eu digo para ela: você está aqui, dormindo mal, sem atenção, sem humor, sem libido, intestino travado e 20 quilos acima do peso. Aí você escolhe só o item emagrecer e quer resultado nele? Não vai ter.
Porque esse processo não é isolado. Você só vai emagrecer se você simultaneamente destravar tudo junto. Então, mudar o pensamento, arrumar essa qualidade do sono, voltar a fazer você dormir cedo, acordar cedo, ajustar os hormônios se necessário, gerar, aí sim, com tudo regulado, especialmente o intestino e o sono, agora essa pessoa começa a emagrecer. Então, o que nós fizemos? Desativamos a inflamação dela. Tiramos todos os fatores que causavam inflamação, regulamos com o estilo de vida, assim como você comentou logo de cara, como você desativou a sua, porque só tem esse jeito. Não vai ter o comprimidinho para desativar. O que vai ter que fazer é identificar seu estilo de vida e reajustar. A medicina que trata, ela pode mudar de vários nomes, integrativa, é a medicina do estilo de vida, ou medicina do ambiente, o ambiente que você está. Então, quando você corrige tudo isso, o emagrecimento é inevitável. E a pessoa nem de Monjaro mais precisa, porque ela já conseguiu consertar. Aí ela aplica o jejum, aplica um pouco de low carb, pronto, já era. Né? Agora, se não destravar a inflamação, não vai emagrecer, não vai ganhar músculo, não vai acontecer nada. Então é preciso individual. Eu acho que as inflamações são muito similares em muitos, mas às vezes tem características individuais que um bom profissional tem que avaliar. Mas quase sempre, absolutamente, tem intestino envolvido. Não tem como. Destravou o intestino, né? Cuidou da desbiose, da inflamação, vai melhorar tudo. E assim, todas as doenças, né, doutor? Porque às vezes as pessoas ficam perguntando aí, para isso e para aquilo. Gente, é a mesma coisa. Quando eu falo de doença autoimune, eu falo, por exemplo, do exemplo de Hashimoto. E a minha que é artrite, a mesma coisa. E a minha que é a mesma coisa. É porque vocês caíram na armadilha de achar que cada doença precisa de um tratamento diferente. Isso é droga para medicar. O tratamento é na causa. Então o tratamento é o mesmo. É uma base. É aquilo que você não tem feito. É o seu descuido e de atenção com a sua saúde e autocuidado. É olhar para si, né? Ter o seu momento de olhar para você. É cuidar realmente do seu corpo, da sua mente, da sua saúde, de você. Porque a gente só dá o que a gente tem. Bom, por isso que a gente está num colapso de mundo que a gente está hoje. Porque, assim, né? O que está dentro das pessoas? É o que está dentro de você. Qual que é o que está saindo de você? A gente só dá o que a gente tem, né, doutor? O que está dentro de nós. A gente só consegue doar o que transborda na nossa alma. As pessoas não conseguem. Elas podem te enganar por um tempo, mas não engana ninguém a vida toda. Exato. Então, quando uma pessoa age de um jeito, né, isso eu já aprendi, as mídias sociais me ensinaram muito, depois de me dar muita... apesar de me trazer muita alegria, muita dor, me ensinaram muito. Né, de entender que quase nunca tem nada a ver comigo, mas sim com a pessoa. Né, e quando ela traz algo desagradável, é natural entender que é só isso que ela tem para trazer. Então, não dá para discutir com isso, é isso que ela tem. Né? Eu vou dar atenção para quem tem mais para transbordar. Então, a gente tem que transbordar, a gente tem que viver uma vida saudável e isso transborda. As pessoas que se conectam, estão perto de nós, sentem a nossa energia, sentem a cor do cabelo, sentem o brilho da pele, percebe a diferença e quer ouvir, quer a mesma coisa para ela, sabe? Então, a nossa imagem fala por si. Né? Eu estou aqui com os meus 60 anos, gozando de extrema saúde e bem-estar. Isso não é magia, não é nada. São pequenos cuidados, cara. Só que um autocuidado. Existe uma ideia errada na saúde que é confundir com doença. Então, você só se cuida quando tiver um problema. Isso não é cuidar da saúde, né? Isso é cuidar da doença. Você espera ficar doente para cuidar. Cuidar da saúde é viver uma vida ter um estilo de vida, uma rotina, com ações na sua rotina que promovam o seu bem-estar e sua saúde. Então eu tenho que treinar. Eu não tenho que esperar engordar ou perder massa muscular ou quebrar a perna para treinar. Eu tenho que treinar para não quebrar a perna fácil, para não perder massa muscular. Eu tenho que promover o meu sono. Ah, mas eu acho que dorme bem. Mas toma um pouco de magnésio, vai melhorar. Isso é verdade, né? Às vezes as pessoas acham que isso é ter liberdade. Eu costumo dizer que sem disciplina não há liberdade. As pessoas, eu fico escravo. Fico escravo disso. Não, você não está escravo disso. Você está promovendo sua saúde para não ficar escravo de medicação. Olha, tratar a saúde é investimento. Tratar a doença é despesa. As pessoas estão confundindo. Quando eu compro um suplemento que promove o meu bem-estar, isso é investimento. Quando eu compro um remédio para tratar a minha dor, isso é despesa, isso é atrasado. Né? Então, lógico. E outra coisa que... Tem 3 dias que iniciei o uso do shot glutamin e estou sentindo com mais disposição. 3 dias. É assim mesmo, cara. Sem contar que você agora iniciou um processo de autocuidado. O teu cérebro está feliz em perceber que você acorda, abre um pote,
Se cuida. prepara um copo de água. Essa ação de autocuidado tem uma energia, uma frequência vibracional muito boa. Então você está se cuidando. O que acontece depois de um shot? Você não fuma um cigarro e bate um prato de batata frita. Você segue a sequência. Você vai fazer um jejunzinho, você vai quebrar um jejunzinho, você vai tomar um chazinho. Então, são ações que você vai colocando no seu dia e elas vão promovendo a próxima, promovendo a próxima, promovendo a próxima. Isso se chama estilo de vida saudável, né? E aí começa com cuidados com tudo aquilo que vai no seu intestino. São os pilares, né? Que inclusive é o tema do meu livro. E o pilar número 1 é alimentação e intestino. Então não dá para você ter saúde, né, sem um intestino e uma alimentação. E só dá para ter um intestino saudável se você se alimentar de forma saudável, né? Então, O outro é basicamente, aí, vamos só para eles entenderem, estão perguntando, né? Mas como fazem? Tudo começa na alimentação, gente. Na alimentação e na mudança desse mindset, da forma de você pensar, né, doutor? Então, primeiramente, é retirar aquilo que te faz mal da tua alimentação, aquilo que te inflama. Então, o primeiro passo que você precisa é olhar para a tua vida, para o teu sono, olhar para a tua alimentação, olhar para o que você olha tem para a colocado alimentação. no corpo. Vamos começar com a alimentação. Descasca e não desembrulha. Para de desembrulhar. E tudo que Industrializado, descasque né? mais, embrulhe menos. Quer ver uma outra? Bicho e planta. Foca no bicho e planta, filho. Para de ficar olhando outras coisas. É planta? Ok. É bicho? Ok. Vai trabalhando nisso aí. É simples. Eu não preciso te dar um prato. É só você focar nisso. Então, é batata, é mandioca, é inhame, é cenoura, beterrabas, sabe? Aí, seus legumes, suas praças, suas raízes, seus legumes, os coloridos. Cada cor de fruta, legume e vegetal tem micronutrientes semelhantes. Então, coloque verdes no prato, coloque amarelos, coma comida. Comida Basicamente é isso, tá de bom? verdade. Comida de verdade. Tá? Depois você vai individualizar. E aí, depois que você está priorizando comida de verdade, o que você tem que fazer? Será que eu tenho problema com glúten? Eu vejo todo mundo falando de glúten. Será que eu tenho problema com glúten? Eu vou fazer uma pergunta. Se todo domingo, quando você toma uma cerveja, você fica barrigudo, você tem problema com glúten. Acabou. Acabou. Eu conheço muito pouca gente que não tem. Aí eu falo para eles, consome pouco para não ter problema um dia. Então, como massa, pão, fico estufado. Para, diminui o consumo de glúten, ele te inflama, cara. Né? Então, para o trigo, para o leite. Consome muitos ovos? Para os ovos também. Para tudo 30 dias. Além dos ultraprocessados. Se você perceber melhor de rinite, sinusite, gases, intestino, dores, você vai ficar estranhando. Pô, deve ser uma delas. Agora, reintroduz cada um deles por semana, individualmente. Passou uns 20, 30 dias, coloca o trigo. Deixa o teu corpo cantar. Nossa, Maracate, comi um macarrão, comi pão, passei tão mal. Eu preciso pedir para você parar de comer glúten. Teu corpo está Você tá gritando falando, para tá você. gritando. Na outra semana, põe o leite, põe o iogurte, põe o queijo. Ai, me senti bem, eu não me senti tão bem. Pronto, você está individualizando. Né? O papel de um nutricionista funcional é esse, individualizar a sua alimentação, te ajudar. Resolveu a questão da alimentação, você tem que melhorar o seu sono. Tem que ter sono, tem que dormir, tem que acordar descansado, tá bom? Tem que ter medidas para isso, higiene de sono, desligar o telefone celular 1 hora antes de dormir, tomar suplementos que lhe ajudem a dormir, um quarto banho escuro, blackout, uma higiene, um óleo essencial, uma lavanda, tudo isso te Magnésio ajuda, inositol né? ajuda muito. Muito magnésio inositol, se necessário um pouco de melatonina. Agora, vai começar o dia, faz um shot para sua saúde, acordou descansado, procura suplemento. Antigamente, a Aline já sabe que eu já contei para ela. E a rainha ficou muito feliz quando a Aline desenvolveu esse produto, né? Eu fazia uma bagunça em casa, porque eu tinha que ter meu pó de cúrcuma, meu pó de pimenta, aí tinha que ter meu potinho disso, meu outro potinho daquilo. Aí o própolis que caía, manchava as gotas. Nossa senhora, eu não conseguia. Todo dia eu fazia. Aí, mas só que eu fazia por vídeo, não tinha jeito, eu fazia bagunça. Aí a Aline me trouxe um negócio, tudo junto. Tem tudo. Beta-glucana, lisina, NAC, pimenta, vitamina. cúrcuma, NAC, própolis, geleia, puf, pronto, shot, tá. Aí faça um jejum, faz um exercício, faz um autocuidado, né? Vai ser difícil querer fumar um cigarro quando você começa a se cuidar. Aí, vai quebrar o jejum? Come comida de verdade, de maneira alguma, comece com açúcar, com altos índices de carboidratos. E agora, pratique um pouco de exercício. Pratique 2 modalidades, se possível. Uma que você goste, que faça bem para sua cabeça. Dançar, rebolar, pilates, beach tênis, bike, qualquer coisa que deixe a sua cabeça muito feliz. Que posso chamar de hobby. Que você queira fazer no final de semana. E se vira, gostando ou não, para pelo menos 3 vezes por semana fazer treino de força, filha. Pronto, a sua vida agora
é uma mudada de Nossa, 360 foi graus. transformador para mim. O problema todo Fazer treino. é que todo mundo sabe que tem que fazer isso, mas não, parece que não sabe começar, Uhum. né? Então a gente pega na mão, a gente ajuda, dá bronca, faz de tudo. Mas eu não desisto, continuo repetindo e falando, porque eu sei que cada 100 que ouve, um muda. Então já está valendo. Já tá Está valendo. valendo, está É o que eu valendo. falo, se numa live Aquele dessa um mudar, já já valeu, né? já valeu. A estrelinha já devolvi para o mar, tá tudo bem, já tá show. Aquelas 499, daqui a pouco, de tanto ouvir, também vai vir uma, vai sair de lá e vai começar a mudar. É isso, cara, é devagar e sempre. Doutor, fala um pouquinho do NAC, a importância do NAC nesse processo da desinflamação. Olha, o NAC, lógico que alguém vai falar de NAC, fala, O nossa. NAC tá em alta Cara, demais, mas né? e quem é que fez isso? Foi você, a danada, que todo mundo fica atrás de Foi mim nós agora? dois juntos, viu? Eu fiz uns posts de NAC, as pessoas, onde eu compro? Cadê o meu NAC? Eu falei, Tem meu Deus, post onde que eu nosso que errei? passou de 2 milhões de visualizações. Ah, foi isso? Foi isso. Porque Nós chega viralizamos tanta o NAC. gente no meu direct, NAC, NAC, NAC. Falei, o que está acontecendo? O que eu fiz? Somos nós. Ai, olha, o Eu NAC. sou fã de NAC, Ah, né? eu uso o NAC há tantos anos, cara. Você também. Bom, uso há muito tempo. Mas vamos lá, fico feliz, né, que as pessoas estejam descobrindo suplementos tão importantes que não sejam tão comumente comercializados, né? Apesar de que o NAC sempre esteve na farmácia, é muito possível que muita mãe que está aqui Já conosco deu NAC. já usou o NAC no seu filho, não lembra, não percebe, para remover secreções de rinite, gripes, e ele é extremamente eficiente mesmo para isso. Mas é muito simplista você olhar para o NAC dessa maneira, achando que ele é para isso, porque ele é simplesmente o maior precursor da melhor antioxidante que nós podemos ter, a glutationa. Então, você pode ter a glutationa direto? Posso, mas ela é instável, não funciona direito, A eu não, absorção é muito baixa. a absorção é muito baixa e até riscos de efeitos colaterais. Mas quando eu dou o NAC, N-acetilcisteína, que é precursor metabólico da glutationa, eu estou oferecendo matéria-prima para o meu corpo produzir um antioxidante mais poderoso do corpo. Então, você já ouviu falar em estresse oxidativo? Estresse oxidativo é o corpo, quando o cara fuma, o cara não treina, o cara é sedentário, estressado, come mal, dorme mal e se alimenta mal. Então tem pouco antioxidante, tem muito radical livre para um estilo de vida ruim e uma má alimentação que não suporta um antioxidante para equilibrar isso. O NAC, só ele, se eu fosse juntar o NAC por si só poderia estar cuidando totalmente dessa situação. Só para você ter uma Essa era a ideia. próxima pergunta, né? Quando a gente associa o NAC à glutamina, à cúrcuma. Aí a Né? gente vai para. Fala de maneira geral. Aí a gente vai para. A gente vai para um outro caminho, né? Aí a gente vai potencializar em todos os níveis de inflamação, né? Porque quando eu estou usando a cúrcuma potencializada pela pimenta, eu estou atuando na inflamação geral. Eu estou usando o NAC, estou atuando na inflamação. A beta-glucana, a nível intestinal, atuando na inflamação. Aí eu tenho vitamina C e tenho a ação bactericida, fungicida do própolis. Cicatrizante do própolis. Aí tem vitamina C e geleia real. E a glutamina, que é para abençoar tudo isso no intestino. Selênio, que ainda ajuda na absorção do NAC também. O que você tem? O selênio ajuda na absorção do NAC. Você tem selênio no. Tem selênio fórmula? também aqui. E selênio é tão importante, sabe? As pessoas não sabem, mas uma falta de selênio tem demonstrado um grande público com sinais de hipotireoidismo. É isso mesmo, hipotireoidismo. Pessoas com mãos frias, pele ressecada, unhas quebradiças. O hormônio T4 são 4 moléculas de iodo. O hormônio T3 são 3 moléculas de iodo com ferro. A tireoide produz os dois, mas no corpo só tem receptor para T3. Então, o T3 é o hormônio ativo da tireoide. É ele quem gera a formação do receptor. Só que para transformar T4 em T3, tem uma enzima que chama deiodinase, que para transformar T4 em T3, ela precisa de zinco e selênio. Então, existe E precisa do fígado funcionando bem. Isso, né? precisa de 80% processo fígado, né? e precisa de aminoácidos. Então, aquelas pessoas que não comem castanha, quase ninguém tem selênio. E aí, aquele que também come mal carne ou tem desbiose, não absorve direito, tem baixo zinco. Então, essas pessoas que têm uma tireoide normal estão convertendo mal em T3. Eu dou um pouco de selênio e melhora sintoma de hipotireoidismo de muita gente. Eu não sabia que você tinha selênio no seu suplemento. Ficou ainda melhor.
Então, o NAC, ele fala mais para a gente aí da questão da desinflamação, o quanto ele Olha, ajuda, ele faz, ele ajuda no como eu já, fígado, né? ele é mucolítico, é um antioxidante Fígado, mucolítico, vai ajudar na POC, na asma, na bronquite crônica pulmonar. Ele vai modular o sistema imunológico, ele estimulação dos linfócitos T reguladores, eles vão limitando uma resposta exagerada da inflamação. Eles contêm a inflamação, contendo os linfócitos T. E aí tem uma série de ativações metabólicas a nível de NF-κ-beta, há uma transição no metabolismo que ele vai suprimindo a ativação de SNK e assim vai reduzindo diretamente os marcadores inflamatórios. Então, ele tem uma ação multifatorial. Então, ele vai em vários níveis. Ele é extremamente detoxificante. Há estudos a nível hepático, então ele ajuda no fígado. Há estudos que o NAC ajuda na atenção e concentração e na recuperação. Então, assim, é um super suplemento que pouca gente comenta. A glutamina, a cúrcuma, a gente já vai fazer uma desinflamação de intestino, porque a glutamina, né, o rei da glutamina está aqui, né, gente, para falar para a gente do quanto a glutamina ajuda aí nessa questão da desinflamação do intestino, na desbiose, na síndrome do intestino irritável. Então, a gente já começa a fazer desinflamação em todas as partes, né, doutor? No intestino, no fígado, no corpo todo. Mas você tem que fazer sua lição de casa. Você tem que arrumar o seu terreno biológico. Exato. Para tudo. Absolutamente tudo. Se você quer saúde, você tem que fazer o básico, arrumar o terreno que vai construir sua casa. Tem que ser um terreno limpo, alimentação e bons cuidados. Agora, a suplementação se transforma em algo mágico. Por isso que muita gente fala que suplementação não funciona. Porque não faz nada, e aí toma suplemento achando que é igual uma droga, que vai dar um efeito maluco, químico. Sim, não é. Suplemento é oriundo da natureza. Ele é um complemento. É quase que um alimento. Só que a sua base eficiente, quando entra esse suplemento, especialmente a glutamina carregando todo mundo, para dentro das células do intestino, para o enterócito, isso é um elixir de saúde. Mas você tem que estar com o seu sistema limpo. Bebendo água, cortando os alimentos, tudo que a gente fala, alimento não, que eu nem chamo de alimento, quando a gente fala aí, né? Tudo isso os produtos. Que nos inflama, os produtos aditivos químicos, né? Nem tem como chamar de alimento. Mas retirando da tua alimentação, da tua vida, tudo que vem te inflamando. Bebendo água, eu vejo que as pessoas pecam muito na água. Esquecem de beber água. Eu acho que eu bebi 2 litros aqui com você. Exato. Eu também não paro de beber água. Isso muda, gente. Seu corpo precisa de água. Você acorda, você precisa repor água. Suas células precisam de água, né? E, doutor, pra gente fechar esse bate-papo maravilhoso que eu começo a conversar com o senhor e não dá vontade de parar, né? Qual que é a vantagem que o senhor vê de tomar o NAC, a glutamina, já associado à cúrcuma, ao selênio, à vitamina C, ao própolis? Qual que é a vantagem que o senhor vê? Né? O senhor é usuário, sei que a família toda do senhor usa. Olha, qual que é a vantagem que o senhor vê em usar o NAC já associado, o shot já associado, esse blend, com tudo isso junto? Lembrando que é uma fórmula, né, clean label, sem glúten, sem lactose, sem corantes artificiais, sem nada. Senão a gente não estava nem conversando ali. Senão a gente não estava nem conversando, filha. Se tivesse um produto aí cheio de sucralose, corantes, laranja, a gente nem se conheceria. Na verdade, eu adoro você por causa dessa sua consciência em fazer um produto limpo. Eu sou um entusiasta de suplementos, adoro motivar empresas que trabalham com suplemento. Mas tem que ser limpo. É a condição básica, né? Então, acima de tudo, aquilo que eu já comentei, né? Você facilitou a vida quando você, de forma inteligente, escolheu os ativos de forma muito inteligente para colocá-los todos na glutamina, que por si só já faz muita coisa a nível de inflamação intestina. Mas com esses amiguinhos todos, ela ficou perfeita. Então, a praticidade de estar tudo no lugar prático realmente muda a rotina. Por exemplo, eu viajava, eu não levava nada. Não dá para levar. Então, eu escolhi o que eu levava. Esse aqui é fácil. Eu levo um pote, a família toda usa. Então, ali já tem 8 suplementos. Não preciso. 14, tá? 14 aí, ó. Eu preciso conhecer sua fórmula melhor. São 14 ingredientes. Deve estar na bula lá, os outros. Eu só olho para o rótulo principal. É que a gente fala normalmente dos principais, mas no total são 14 ingredientes aqui. Fico mais feliz, eu vou olhar com atenção isso. E olha que eu tomo todo dia, mas eu fico tão feliz com aqueles da frente, eu nem imaginava que você tinha.
Que bom. Agora, tem um produto que foca no que a gente entende que é mais atual do que a inflamação, porque as pessoas estão, sim, vivendo uma era de inflamação. Pesquise isso. Se não existisse, não estaria em todos os chat GPT, em todo lugar de conhecimento. Estude diferenças de inflamação aguda e inflamação crônica subclínica silenciosa. Pede para o teu chat GPT explicar para você o que é exatamente uma inflamação crônica subclínica silenciosa. Se isso não existisse, não estaria lá. A mesma fonte que ele estuda na faculdade também escreveu. Ele só pulou esse capítulo. Porque isso existe, sempre existiu, especialmente nos últimos 40, 50 anos. Possivelmente não existia há 100, 200, 300 anos, porque nem luz elétrica existia e nem geladeira. Então a oportunidade de fazer coisas erradas era bem menor. Você só comia quando tinha comida à mesa. Ah, e a ideia de tratar, então, a inflamação, que sem dúvida hoje é a causa da fisiopatologia da maior parte de todas as doenças metabólicas, ah, eu achei maravilhoso, eu achei muito inteligente a sua percepção e a sua escolha O pessoal dos pergunta muito, elementos. doutor, se diabético e quem tem pressão alta usa medicamento para hipertensão, pode usar. Eu sempre Pode falo isso, usar é óbvio, né? absolutamente. Eu falo assim, ninguém Diabetes. pergunta se pode usar açúcar, se pode Eu acho comer doce engraçado todo isso. dia. Eu posso isso? Não, mas esse aí fica com medo, né? Creatina, então você não sabe o que eu resolvi. Eu ouvi de pergunta a esse respeito. Gente, creatina Ah, tem que usar todos os dias. Se treina ou não. creatina, ele só não está no teu suplemento porque ele não tem a ver com a proposta do seu suplemento, mas o teu tá no mesmo nível de importância de uma creatina, acredite. É, eu fico muito triste com esse tipo de pergunta, né? Eu posso tomar isso? Lógico que pode, deve, já devia estar Ó, tomando, mas o que... eu tenho clientes, doutor, que esses dias relatou pra gente que diminuiu o remédio da pressão e conseguiu parar com o da diabetes simplesmente com a mudança de alimentação, atividade física e o uso do shot. Em 2 meses, Mas é o né, que agora? Dois acontece, meses. porque na E ela verdade, perdeu 5 quilos em mas é 2 meses. exatamente, desativou a inflamação que estava causando tudo isso, né? É isso, é tratar a causa. O sucesso do meu negócio no meu instituto sempre foi esse, atuar na inflamação, desativá-la para poder corrigir, Outra para poder emagrecer, para pergunta poder muito é performar. essa. Quanto tempo usar? Gente, desinflamar é um processo contínuo de vida. Você, querendo ou não, você não vai parar de inflamar totalmente, né? Porque vai existir uma inflamação. Então você precisa contínuo a questão de comer bem, de Lógico que a dormir gente vai se bem, inflamar de usar continuamente. o Eu comi shot. cachorro quente ontem, você acredita Então, nisso? verdade, não te imagino comendo Mas cachorro. outro dia me apareceram cachorro quente, eu mordi a metade, agradeci. Ou seja, dei uma dose de inflamada ontem com Uma dose é embutido. bom também, de vez Então, em quando. você está vendo como a gente inflama? Então, não existe, eu não vou conseguir estar longe da inflamação Por minha vida isso que toda. não pode parar, né, doutor? O uso é contínuo do shot, mas também o estilo de vida tem que ser contínuo. Quem Não tem é igual, nódulo na eu não gosto tireoide do termo pode usar dieta. glutamina, pode sim. Eu não gosto do termo dieta, porque eu falo, gente, não é dieta. Não é você fazer algo por uma semana, por um mês. É você fazer algo para a vida toda. É Eu mudança de concordo. vida, É isso né? aí. Mas sabe qual é o lance para dar certo? A pessoa tem que estar gostando de viver isso. Tem Gostando que de curtir o viver, né? processo. Se a pessoa só faz pelo resultado, ela vai se frustrar, porque não vem rápido. Mas se É. ela faz porque gosta do que viveu, entende que é importante, está gostando de viver o processo, essa pessoa vai ser presenteada e bonificada por toda a vida. Então acredite, curta o processo de viver uma vida saudável para poder ser Vale a pena. merecedor dessa vida saudável. E ó, se você quer ganhar um e-book completo com resumo da aula de hoje, que o doutor deu uma aula aqui, como sempre, manda a palavra desinflama aqui no chat agora, manda desinflama que você vai receber esse e-book gratuito com resumo de toda essa aula nossa da live aqui. E até o fim do dia você vai receber um presente meu para vocês no e-mail, tá bom? Manda desinflama aqui, agora. Que a gente já vai encerrar a live, mas eu não podia deixar de dar esse recado para eles, que tem presente, tem e-book, e vai um presentaço no e-mail para eles aí. Que E esse, bacana. gente, só respondendo as perguntas, esse é o shot glutamin com NAC. Ele já tem os 14 ingredientes, tem 3.000 miligramas da glutamina, que é o que o Dr. Baracate recomenda aí, sempre ele fala para usar 3.000 miligramas ao dia, pelo menos. Então aqui já tem os 3.000 miligramas numa fórmula 100% limpa. Nós temos 3 sabores, tangerina, limão e melancia. Ambas são limpos. Quando eu falo limpo, é livre de todo tipo de corante, adoçantes artificiais e tudo mais. E é um scoop pela manhã, só diluir no copo com água e tomar pela manhã. 0 caloria também. Deixa eu só responder
Muito bem colocado. Uma pessoa está falando de vesícula, a outra também, e todo dia é isso. Ah, vesícula é uma coisa que É perguntam assim, muito. rapidinho. Na verdade, a maior parte de vocês operou a vesícula sem precisar. É o médico que assustou vocês, dizendo que vocês tinham que operar a vesícula. Porque foi um achado de exame. Você possivelmente poderia viver com aquela pedrinha na vesícula o resto da sua vida. A vesícula é uma bolsa que coleta a bile que é produzida pelo fígado. O bile é jogada no seu intestino para emulsificar sua gordura, para você absorver as vitaminas lipossolúveis e os alimentos. Quando eles retiram a vesícula, não é uma coisa tão simples como querem fazer. Porque isso é para começar uma amputação, né? Ok. Ok, não vamos entrar nessa discussão. Já tiraram a tua vesícula, também não falaram nada para você. Mas quando você comer gordura, você vai ter dificuldade de absorção. Então você tem que comprar, fazer uma manipulação de enzimas digestivas, né, e colocar sais biliares nessas enzimas digestivas, para quando você fizer ingesta de alimentos, proteínas ricas em gorduras, você fazer uso dessa enzima digestiva para você viver uma qualidade de vida. Não é do jeito que te falaram quando te operaram. Né? Cirurgião é muito sedutor. Ele fica em cima de você até operar, depois te abandona. Depois te abandona. Você não consegue mais nem falar com ele. Né? Médico que gosta de cliente é médico clínico, que gosta de conversar, explicar e acolher. Então você precisa cuidar da sua alimentação. Depois que você operou a vesícula, você tem que usar sais biliares e um pool de enzimas digestivas. Combinado? É isso. Doutor, muito obrigada. Uma honra novamente estar aqui com o senhor. Uma semana abençoada, Boa cheia de semana a coisas todos. boas aí. Excelente Boa semana a semana. todos. Gente, ó, manda desinflama aqui ou chama a gente no direct que a gente passa todas as informações para vocês, tanto no meu como no da Farma, isso da Personalize Farma, a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Doutor, muito obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.